Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Estamos de volta, vamos continuar viajando através das páginas da Bíblia, aprendendo bastante. Hoje Gênesis capítulo 44, a parte 2, episódio número 66. Fica aí comigo até o finalzinho que tem muita lição legal para a gente aprender da palavra de Deus. Então, em Gênesis 44, 32, versículo 32 em diante, continuam os irmãos de José a apresentar a José razões para ele não puni-los e apresentaram argumentos sobre o porquê José não poderia segurar Benjamim. Tendo Judá como porta-voz, os irmãos de José imploraram a ele com humildade e sinceridade. Pois o teu servo foi por fiador do menino perante seu pai, dizia Judá. Os irmãos de José ficaram surpresos em sua segunda visita ao Egito com a cordialidade de sua recepção. Eles começaram a voltar para casa com sacos bem carregados e alegria trêmula. Eles não tinham ido muito longe quando foram alcançados. Seus sacos ali com os grãos foram revistados e a taça encontrada. Com ânimo deprimido e pressentimentos sombrios, foram levados de volta à cidade e à presença de José. José teve várias motivações em seu tratamento estranho para com seus irmãos. Ele pode ter desejado puni-los de alguma forma por seus pecados contra si mesmo, permitindo que experimentassem um pouco da amargura que experimentou quando cruelmente foi arrancado de sua casa e foi enviado como escravo para uma terra distante. A natureza humana era tão forte em José como nos outros. Seus irmãos tiveram que aprender a natureza de seu próprio pecado pelo sofrimento. Ele desejava também levá-los a um estado de humildade, para que depois se comportassem bem uns com os outros. Ele pode ter tido dúvidas quanto à segurança de seu próprio irmão Benjamim com eles. Ele testa, assim, o interesse deles pelo meio-irmão, pois eles poderiam ter partido com algum tipo de desculpa, deixando Benjamim como escravo no Egito. E ele testa também a consideração que eles têm por seu pai e descobre também como eles se considerariam quando ele se revelasse a eles. Judá, ele é o porta-voz dos demais nas dolorosas circunstâncias em que todos foram colocados. José propõe manter apenas Benjamim como escravo, mas Judá se aproxima e com a mais profunda humildade e sinceridade implora a José que reconsidere. Judá intercede como fiador por Benjamim e como irmão. Descobrimos que é Judá e não Rúben quem agora implora pela vida de um irmão. A idade suavizou a ferocidade que havia antes em Judá. Nem sempre podemos dizer pelo que um homem é, em seus primeiros anos, o que ele se tornará mais tarde. Depois Judá admite o erro, não tenta apresentar desculpas. Todas as evidências eram contra Benjamim. Judá e o resto não sabem o que pensar do ato. Ele admitiu: devemos admitir nossos pecados. Ele confessou que era certo que Benjamim e ele sofressem a punição. Alguns culpam os outros por suas circunstâncias e pecados. Por meio de todas as aparências aqui, Benjamim era o único culpado. Ele se lança com coragem, esperando alcançar a justiça e a compaixão de José. Isso é tudo que podemos fazer diante de Deus. Ele implora pela dor que isso causará a seu pai.
Seu apelo é muito comovente. Pegue uma caixa de lenços e leia-o. É provável que lágrimas jorrarão pela sua face. Em todos os volumes de livros de ficção já escritos, ou nos filmes que você já assistiu, não há nada que supere a ternura e a graciosidade dessa súplica de Judá. Aprendemos com esta posição e súplica de Judá sobre como devemos nos aproximar de Deus. Pecamos e só podemos nos entregar à sua misericórdia. Vemos também como Cristo implora por nós. Sua súplica é real e sincera. Ele orou na terra por seus discípulos. Consequentemente, Cristo ainda hoje age como nosso intercessor no céu diante do Pai. A oferta de Judá. Ele está pronto para ir para Benjamim. Uma coisa é falar, outra é agir. Ele havia prometido a seu pai trazer Benjamim novamente, em Gênesis 43:9. E ele deseja manter sua palavra. Ele se tornou fiador, uma garantia, como quem está vinculado por assinar um papel. Ele está pronto, ele era responsável perante seu pai, e ele está pronto para dar seu serviço por Benjamim, sua vida por seu irmão. Sua fidelidade foi assim provada. Cristo é nosso fiador. Ele se torna um conosco. Ele veio de Judá, pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. Hebreus 7:14, nova tradução, nova versão internacional. Ele se tornou um conosco na natureza humana e na tentação, e foi aceito como nosso substituto. Foi amarrado, espancado, crucificado. Ele carregou a maldição da cruz por nós. Ele se sacrificou por nós. Cristo morreu por nós, que estávamos abaixo dele. Podemos ver no sucesso da súplica de Judá uma indicação do sucesso da obra de Jesus. José não precisava de súplicas para ser misericordioso com Benjamim. Ele era um parente mais próximo de Benjamim do que Judá. José e Benjamim eram os únicos filhos de Raquel, que morreu no parto de Benjamim, o caçula. Imagina Jacó perdê-lo, como havia perdido José. Ele não suportaria essa dor em sua velhice. Portanto, Deus é nosso Pai. José só queria ver os irmãos em condições de serem perdoados. Eles foram totalmente perdoados. Ele perdoou livremente e desejou que eles se perdoassem. Ele sabia muito bem que se começassem a se culpar demais ou a repreender um ao outro, nunca seriam felizes. O perdão deve produzir paz. O que nós podemos levar aqui para a vida prática? O que nós podemos aprender aqui? Primeiro, que nós devemos ver naqueles irmãos suplicantes de José, nos ver neles, né? Depois nós devemos nos ver em Judá, como Cristo intercede por nós e com que poder ele o faz. Certamente, ele se destacou em seu apelo, sabedoria, ousadia, eloquência, ternura e autossacrifício. Quanto mais não devemos louvar a Jesus por seu poder, sua vida, seu amor, sofrimento, morte e intercessão presente. Terceiro, vamos então confiar nele. O que teria pensado dos outros se tivessem dito a Judá: você não é igual para ser fiador por ele? Ou você não tem posição suficiente, não está acima de nós para falar em nome de nós? E Cristo não está à altura da obra de assegurar nossa salvação? Se ele pode fazer isso, devemos tentar estragar por nossa intromissão? A expiação completa é feita, assim como uma poderosa intercessão é oferecida. O que temos que fazer é confiar na obra de Cristo. Desistamos da esperança de confiar em nossos próprios atos. Ele não é como alguns que são fiadores e não estão dispostos a pagar o preço.
Ele pagou o preço que era impagável por nós mesmos. Ele assumiu a nossa dívida. A lei e a justiça não têm nada a cobrar. Deve apresentar sua reclamação, apontar para a cruz, pois isso atende a todas as demandas. O mistério do amor redentor, a simplicidade e ao mesmo tempo a profundidade de significado contida nessa obra de Cristo. É uma pedra de tropeço para os altivos, mas uma salvação para os humildes. Que fantástica é a palavra de Deus, né? Então eu te espero no próximo episódio de número 67, no capítulo 45 de Gênesis. Estamos quase no fim de Gênesis. Estou contente com o que temos feito até aqui, mas ainda temos uma longa jornada pela frente através das páginas da Bíblia. Temos um encontro marcado no próximo episódio, onde falaremos sobre José se revelando aos seus irmãos. Vai ser emocionante. Não perca. Um abraço, fique com Deus, até breve. Tchau, tchau.